Oi, gente, tudo bem? É com alegria que eu apresento o início do primeiro Seminários Poéticos, organizados pela pós-doutoranda do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, CNPq, Nathalie Felipe Ferreira Alves, sob a supervisão da professora doutora Anita Costa Maluf. O objetivo da atividade é fazer com que a universidade entre em contato com a efervescência da poesia contemporânea, por meio não somente dos críticos teóricos isolados, mas pelo contato direto com poetas que produzem hoje, com suas questões, privilegiando-se da interface entre produção acadêmica, especialmente relacionadas à poesia e filosofia, e a agitação cultural e produção poética das convidadas. A primeira conversa será com Patrícia Lavelli, professora doutora associada do Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, da PUC Rio de Janeiro. A Patrícia tem livros e ensaios publicados na França e no Brasil, e suas pesquisas problematizam as reflexões entre criação literária e reflexão filosófica. Como poeta, publicou Migalhas Metacríticas, em 2017, e Bye Bye Babel, em 2018, pelas 7 Letras. Esse vídeo está disponível, né, como vocês podem ver, no canal do YouTube de Literatura e Crítica Literária. Estamos muito felizes por ter você aqui, Patrícia. Muito obrigada e tenham uma ótima conversa, vocês duas. Muito obrigada, Karen. Lembrando que agora, recentemente, o livro Bye Bye Babel, da Patrícia, está sendo reeditado pelas 7 Letras. Exatamente. Para mostrar. Está fresquinho, né? Eu tenho a primeira edição, mas hoje essa é a segunda edição. Me parece que está bem bonita também, né, Patrícia? Obrigada. Eu gostei bastante, porque tem uma imagem de uma amiga que é artista visual, né? Ficou bonita, eu acho que ficou diferente, assim, ficou bem legal em relação à primeira. Eu gostei mais dessa capa, assim. Que legal! E o livro, quer dizer, embora ele tenha sido publicado depois do Migalhas Metacríticas, ele é muito anterior ao Migalhas Metacríticas, né? Porque eu escrevi ele muito antes. E ele ficou inédito porque ele estava concorrendo àquele prêmio Cidade de Belo Horizonte, que ele ficou com uma menção honrosa, e por isso é que ele saiu depois do Migalhas, que foi escrito depois. Eu já tinha mandado o livro para 7 Letras, mas estava esperando o resultado, né? Assim, esperando publicar antes e tal. E, de fato, ele teve uma menção honrosa, e aí saiu logo depois. Nesse meio tempo, eu escrevi o Migalhas. Quer dizer, eu escrevi o Migalhas pensando naquela coleçãozinha Mega Mini, né, das 7 Letras, que são uns livrinhos tão bonitinhos. Eu tenho aqui toda uma coleção deles. São muito fofos, eu vou fazer a publicidade da coleção. Esse aqui é outro. Aqui estou com fotogramas da Natália Agra, que particularmente é um que eu gosto muito. E aqui é o meu, Migalhas Metacríticas. Muito bom, muito bom. Aqui, uma coleçãozinha bem grande e outras plaquetes pequenininhas. Adoro plaquetes, essa daqui também é muito legal, do Fred Spado, muito bonita, né? Foi ele mesmo que editou, eu acho. Enfim, publicidade feita. Imagina, é um prazer te receber, estou bem, bem feliz, estamos felizes. E o seu livro, Bye Bye Babel, é um livro muito bonito. Você disse que o livro ficou inédito durante muito tempo, mas já nasce como uma obra-prima pronta, né? De uma poeta que justamente que já escrevia há muito tempo, e quando resolve lançar-se para divulgação, traz um livro de peso, né? Muito, muito bem concatenado tematicamente, né? A construção a primeira parte, ruínas. Todo o livro é muito bonito, mas a primeira parte das ruínas é tão bonito como você constrói temática e figurativamente a questão da Torre de Babel, né? E como esse eixo vai passando por todo o discurso do livro, como você problematiza e materializa ao mesmo tempo, de uma forma também muito bonita, a questão da tradução, né? Quando de uma sessão para outra, acho que é de palavra híbrida para eros e logos,
você transpõe versões diferentes, né, de línguas diferentes de um mesmo poema. Enfim, é um livro, gente, que eu recomendo demais. É muito, muito bonito. Mas Obrigada a por gente essa vai falando dele generosa, aos poucos. muito obrigada. A segunda edição surgiu porque ele continua em processo, né? Esse livro. E ao mesmo tempo que eu escrevi o novo, ele continua em processo, então tem alguns poemas novos na segunda edição. Eu vou até depois, Que quando legal. for a hora de ler, eu vou ler um novo. Beleza. Então vamos Sim. começar. Você tem uma rotina de escrita, Patrícia? Nenhuma, Nathalie. Eu escrevo da maneira mais caótica possível, mas sempre de maneira completamente obsessiva. Não Tá tem nenhuma certo. rotina, nenhuma. Mas eu não sou de muitas rotinas de modo geral, né? Não é só na escrita, não. Tá Então, certo. também não tenho nenhum tipo de preparação particular, assim, para a escrita. A Né? única Então você não tem nenhum ritual de escrita, assim. Nenhum ritual de escrita, eu gosto de canetas de pena, isso é uma mania, mas assim, é sempre a mesma, eu tenho duas que eu alterno, né? E fora isso, não tem nenhum tipo de ritual, nem coisa, eu carrego caderninhos. Então, eu anoto coisas que surgem, em alguns momentos são materiais que vão se acumulando ali naqueles caderninhos, né? E às vezes dão em alguma coisa, em algum poema, ou às vezes dão num projeto, né, o Migalhas Metacríticas foi um caderninho, que foi se transformando naquele livrinho, enfim. Que legal. Então, eu estou partindo do pressuposto de que você não tenha, então, uma meta para a escrita diária, né? Mas eu fico pensando, então, como é o seu processo de escrita? Você Olha, eu tem esses escrevo caderninhos? os caderninhos, eu escrevo de uma maneira muito lenta e obsessiva, porque depois dos caderninhos passa para a fase do computador, né, então aí muitas versões e tal, são raros os poemas que já vêm mais prontos, e por estranho que possa parecer, justamente os poemas que vêm mais prontos, às vezes são os mais formalizados. Tem uma coisa muito onírica com o soneto, assim, essa coisa o soneto tem a ver com o sonho, e tem a ver com o ritmo, acho que por eu ter lido muitas e muitas vezes a lírica do Camões, num contexto, assim, que eu estava fora do Brasil, aquele ritmo tem alguma coisa que não sei, tem alguma coisa que tem de visceral no ritmo, que faz com que, às vezes, os poemas mais formalizados são os que saem de maneira mais natural, assim. Embora, claro, tenha um Olha só. tem um trabalho, claro, em cima, né? Tem um acerto, tem um ajuste, mas é uma coisa que sai, assim, não sai muito também, é raro, mas é uma coisa que eu acho curiosa, né? Com certeza, com certeza. Aqueles poemas curtos são aqueles que a gente trabalha e retrabalha, e retrabalha, e retrabalha um monte de vezes, e cada sílaba tem um peso enorme, e acaba que é uma coisa totalmente desproporcional em relação ao tamanho do poema, né? Cada O tempo letra tem um de peso trabalho. enorme, né? Exatamente. Então, aqueles poemas curtinhos, às vezes, são bem, enfim, um pouco essa coisa do obsessivo, né? E tem muito poema que me vem andando em situações em Andando. que eu não posso escrever. Já me aconteceu um poema que para mim é muito particularmente importante, que se chama Língua Materna, que é um poema sobre bilinguismo. Meu filho é bilíngue, né? Enfim, e foi alfabetizado em francês e tal. Então, esse poema que é particularmente importante, porque é uma reflexão sobre bilinguismo e, ao mesmo tempo, tem essa dimensão biográfica muito forte. Ele me veio, eu estava andando para dar aula na PUC. Eu estava caminhando e o poema na cabeça, enfim. E aí eu tive que arrumar um momento num cantinho e rabiscar ali o poema, e guardei e depois fui trabalhar ele, né? Mas ele meio que quase que estava pronto nessa caminhada, assim. Tipo, escrevi escondido no cantinho do corredor, aquela coisa. Então, é muito aleatório, imprevisível, caótico, mas pensando aqui nas questões que você iria me colocar, né, eu pensei nisso. Tem uma questão que eu acho muito interessante, assim, nessa questão dos processos, que é a definição mesmo do trabalho. Que eu tô dizendo, é totalmente imprevisível, é totalmente caótico, acontece num momento que você não está esperando, às vezes num momento inconveniente, né?
mas ao mesmo tempo demanda um trabalho, é obsessivo, é um trabalho visceral, você não consegue se desconectar daquilo, você faz, refaz até a coisa entrar numa forma que ali, pronto, acabou. Eu fico pensando, assim, na noção de parto como trabalho, né, que eu acho que é uma coisa que aparece num poema da Eurídice, né, eu tenho essa leitura de um poema da Eurídice, né, essa ideia do trabalho, que não é nem aquele trabalho do engenheiro de um Cabral, nem o alumbramento de um Bandeira. Bandeira dizia que era poeta só quando Deus é servido, né? Eu acho ótima essa expressão. Eu sou poeta quando Deus é servido. É bem curioso. Então, eu acho que não é nem o trabalho do engenheiro, esse projeto e tal, racional e tal, nem o trabalho, nem esse alumbramento que acontece, é os dois ao mesmo tempo. É o trabalho de parto, que tem um momento certo, esse momento pode ser imprevisível, mas demanda um trabalho consciente, visceral, mas consciente, né? A parturiente tem que estar consciente, senão não dá para fazer trabalho de parto natural, né? Tem que ser cesárea. Então, demanda uma consciência ali, demanda um esforço, né? E até um aprendizado, enfim. Penso, então, nessa imagem do trabalho de parto como uma imagem para o processo poético, né? Que eu acho que vem ali da poesia da Eurídice muito é uma leitura, né, de um determinado poema dela, que fala em trabalho, mas fala também nesse impulso, nessa espécie de inspiração, né, que vem e vem ali, não sabe bem porquê, mas não exclui o trabalho, né? Eu acho que não exclui. Com certeza. Essa imagem que você trouxe da parturiente é muito bonita. E você citou Eurídice, eu lembrei de um poema em que ela diz que só o nascimento grita, né? Como... Tem esse poema do nascimento. Tem alguns poemas que eu acho que dá para a gente pensar, né, essa imagem do trabalho como parto, do trabalho de parto, como imagem do trabalho poético, enfim, que é ao mesmo tempo uma coisa que tem um momento certo, mas que demanda uma maturação e que essa maturação implica um trabalho também, um esforço, enfim, que pode durar horas, enfim. Mas acho que é mais ou menos isso, né? Assim, então, acho que eu falei bastante já sobre a questão do processo, né? Sim, Vi, a gente está amando te ouvir. Outra imagem interessante que você trouxe em relação ao processo foi o movimento como agência, né, poética também. Muito interessante essa imagem, né? Então, juntar a imagem do movimento e depois a imagem de maturação e da parturiente. Vou pensar bastante nisso. Mas a coisa de andar tem a ver com o ritmo da caminhada, né? E o ritmo da caminhada, ele vai... Aliás, tem isso no Valéry também, não é só quer dizer, foi uma experiência mesmo, foi uma coisa mesmo que me aconteceu, mas o Valéry descreve essa experiência de um poema que é o Cemitério Marinho, que começa numa caminhada. Claro que ele demorou 10 anos escrevendo, mas o ritmo decassílabo e tal surge de uma caminhada, ele tem um texto sobre isso. Então, enfim, mas de fato aconteceu comigo, então eu acho que deve ter alguma coisa que talvez aconteça com mais de uma pessoa. A gente, quando conversa com outros poetas, percebe coisas em comum, assim. Eu me lembro que teve um momento, assim, na escrita do Bye Bye Babel, que foi uma coisa muito... que aquilo me tomou muito, assim, isso em momentos inconvenientes e tal, o poema vinha e, enfim... E eu conversei com o Paulo sobre isso, conversei com a Lu Menezes sobre isso, todos me disseram, você está em estado poético. Isso acontece. Isso acontece, não é sempre, aproveite. Enfim, quer dizer, acontece com outras pessoas também. Né? Falando de dois poetas que eu admiro muito, né? Enfim, que têm formas de trabalho muito diferentes, mas ambos me reconheceram essa experiência. Essa experiência de ser tomada pela poesia, né? Enfim, precisar escrever em momentos que você não pode, enfim. Legal. E como é que você se movimenta da pesquisa para a escrita, caso você passe por algum processo de pesquisa, inclusive acadêmica, para escrever? Eu acho até que essa questão é muito pertinente, assim, para
para mim em particular, porque a minha escrita poética é muito tardia, né? Eu sou uma jovem poeta sem ser uma poeta jovem, de certo modo, né? Enfim, então a minha escrita poética, ela, acho que se alimentou, ela surgiu mesmo das sobras, dos restos das pesquisas acadêmicas, né? Assim, o poema, ele vem daquilo que vai ficando sem resposta nas interrogações teóricas, nas questões que a gente tem que pensar também com o afeto, que te atravessam afetivamente, mas que ao mesmo tempo são também questões teóricas. Então, a questão da linguagem, eu fiz uma tese de filosofia sobre Walter Benjamin, que tinha uma parte muito importante sobre a filosofia da linguagem do Benjamin, toda essa questão da linguagem, né, naturalmente o texto sobre tradução, enfim, e várias questões ali tão relacionadas a um trabalho, né, de filosofia, enfim. O Ricoeur também é uma referência importante para a minha pesquisa, o Blumenberg, enfim. Eu estou trabalhando há muitos anos com autores que se interessam pela questão da metáfora, que se interessam pela questão, enfim, que a gente pode chamar de uma maneira bastante ampla, como a Hannah Arendt, né, de pensamento poético, né, os diferentes aspectos desse pensamento poético, como é que o pensamento se configura poeticamente, essas questões aí. Então, eu acho que isso aí, claro, atravessa o modo como minha poesia se configura, porque me atravessa a mim também, isso faz parte da minha vida, né? Eu não separo isso que é da ordem do pensamento, isso que é da ordem da minha vida. Porque aí, quando eu vou fazer um poema sobre bilinguismo, eu não estou esquecendo o que eu li sobre a linguagem, as coisas que eu sei sobre a linguagem, o que eu penso sobre a linguagem, mas eu tenho também um filho que é bilíngue, eu tenho um filho cuja língua mais desenvolvida é justamente uma língua que é para mim estrangeira. Então, as duas coisas se misturam, né? Eu acho que o que eu li e o que eu vivo do ponto de vista aí afetivo e tal, não são coisas separadas, assim. Então, está tudo sempre muito junto. Então, acho que tem sentido, sim, que a pesquisa alimenta a poesia, com certeza, justamente naquilo que sobra, naquilo que a gente não resolve completamente teoricamente, mas que atravessa também o sentimento, o afeto, como alguma coisa que é difícil de dizer, né? Aquilo que é difícil de dizer, enfim. E eu também, por outro lado, também faço, de fato, pesquisas, digamos assim, para a poesia, né? Como eu falei, eu escrevo caderninhos, nesses caderninhos eu vou juntando coisas, vou juntando às vezes uma frase, às vezes um verso, às vezes uma referência, vou trabalhando com imagens também. Agora esse próximo livro, né, que agora já está já tem editora, né, vai contente, porque eu gosto muito de trabalhar com a Maíra, enfim, embora eu goste muito também das 7 letras, mas eu tenho tido uma afinidade grande com o catálogo que ela está constituindo também, né, que tem muito a ver com essa coisa das passagens entre filosofia e poesia, e também com a questão feminina, são questões que me atravessam, então fiquei muito contente que seja com ela, né, que esse livro vá sair, e é um livro que trabalha com imagens, chama Sombras Longas, e ele vai trabalhando a partir de muitas imagens, então tem uma coleção de imagens, então precisa também de um trabalho, né, de edição aí que vai levar em consideração essa questão das reproduções e tal, não vai ser tão simples de fazer, né, mas eu fico contente, né, de ter encontrado esse canal. Enfim, então eu de fato vou colecionando coisas, o Bye Bye Babel, ele surgiu a partir um pouco desse tema, né? O título veio logo no início, eu não tinha nem escrito, eu tinha escrito um poema, logo veio esse título. Então eu funciono sempre a partir de um tema-problema, de uma espécie de motivo que vai sendo declinado de diferentes formas. Às vezes escrevo toda uma série de poemas que acaba não entrando, mas que ajudou naquele processo. Enfim, o tema-problema, né, ou essa espécie de motivo, é fundamental. Você falou aí, eu fico muito grata pela sua leitura generosa, mas de fato o livro tem uma coerência por conta disso, pelo fato de que ele surgiu como um projeto, né? Assim, de escrever um livro de poesia com esse título. Enfim, não que o título seja que feche, ao contrário, ele abre. Eu não sabia como o livro ia se desenvolver, mas a ideia de ir procurando materiais em torno
dessa temática, de juntando e tal. E essa ideia foi assim que me aconteceu a poesia, né? Então, tem a ver, de fato, com o modo de funcionamento de uma pesquisa. Enfim, acho que sim. Acho que para mim funciona desse jeito. Não sei se é assim também, de modo geral, mas para mim funciona assim. Ai, aqui está ressoando bastante a sua resposta, e eu achei muito interessante quando você falou trabalhar com o que sobra, né? Trabalhar com isso que de alguma maneira nos excede e fazer essa passagem para o poético, para a gente pensar junto com o Benedito Nunes, né? É realmente muito instigante pensar nessa interface, né? Entre pesquisa acadêmica, filosofia especificadamente, e produção poética. Mas vamos lá, Patrícia. Você teria assim alguma trava de escrita? E como você lida com essas travas, se é que você tem, pensando na escrita de poesia? Aham. Não, Nathalie, eu, na verdade, eu sou lenta, mas eu não costumo travar. Eu já até escrevi poema, um poema que eu até gosto, particularmente, que é uma homenagem a Eurídice, por encomenda. Eu não Olha costumo só. travar, não, não, travar para escrever poesia não acontece, não. Mas eu sou muito lenta, né? Às vezes, quando eu não consigo escrever, e aí que eu estou pensando mais na escrita teórica, é porque faltou pesquisa, ou faltou material para escrita, ou eu não sei o que escrever, né? Isso também pode acontecer com um poema, por exemplo, porque não tem objeto. Mas aí eu não chamo isso de uma trava de escrita, não é uma inibição, é uma falta ainda de projeto, né? Então aí é melhor parar e procurar o material e trabalhar com o material primeiro, brincar com ele um pouco para poder depois escrever. Mas eu não costumo travar, não, eu só sou lenta mesmo, eu demoro, por conta dessa questão da obsessividade. Tá certo. E você revisa muito seus textos? Você costuma Muito trabalhar com pares antes de publicar? demais, demais. Quer dizer, eu certamente eu releio muitas vezes, faz parte dessa obsessividade, né? E, aliás, eu também acho que a gente, às vezes, tem um poema da Simone Brandt que diz isso, né? A gente escreve os poemas que a gente quer ler, né? Então, é um prazer ler o poema que você conseguiu escrever, né? E que resolve para você, às vezes, uma questão, assim, de algum modo. Então, leio um monte de vezes, releio um monte de vezes, corrijo um monte de coisa e tal. É, e gosto de pedir, sim, leituras para pessoas amigas, de confiança, né? Pessoas que admiro, então, acho que ajuda muito contar com esse olhar, e para esse livro que vai sair agora, o Sombras Longas, eu tive a sorte de contar com duas leitoras e um leitor muito especial, foram a Célia Pedrosa, a Simone Brandt e o Paulo, né, que são pessoas muito diferentes, né, são olhares muito diferentes, e essas três leituras foram muito legais para mim, porque me indicaram coisas diferentes e ajudaram. O livro não estava completamente pronto, assim, foi de uma grande generosidade também, tenho que dizer isso, por isso que eu estou também dizendo, né, que isso aconteceu, foi de uma grande generosidade dos três, em particular a Célia, a gente ficou um tempão conversando. Ela é E, assim, incrível, né? pois é, ela é incrível, ela é incrível. E ela me deu várias indicações, assim, de coisas que, né, a gente conversou muito sobre o livro e tal, e aquilo me ajudou a reestruturar algumas questões e tal, enfim, foi bastante enriquecedor, né, essa troca aí com dois poetas muito diferentes, o Paulo e a Simone, e uma crítica, né, muito interessante, que é a Célia. Então, foi assim bastante importante para mim, e o livro ganhou sua forma final a partir desses três olhares, né? Então, no Bye Bye Babel também ele foi lido por várias pessoas, inclusive eu coloquei nos agradecimentos, né? Essas leituras estão nos agradecimentos já da primeira edição, enfim, então essas pessoas para quem eu li textos, enfim, e que ajudaram demais, né? Eu acho isso fundamental. Eu acho que eu não teria escrito esse primeiro livro de poesia se eu não tivesse voltado para o Brasil, se eu não tivesse em contato com pessoas que escrevem poesia no Brasil hoje, e se não houvesse essa troca, porque acho que a interlocução é uma coisa fundamental, né? Assim, muito importante. E a minha escrita também se alimenta muito de outras escritas contemporâneas, sobretudo muitas mulheres,
muitas poetas mulheres, né, que, enfim, que eu acho que são fundamentais, assim, para mim, e foram fundamentais nesse meu retorno, que eu morei muito tempo fora, e nesse retorno, e esse retorno vendo, junto com a escrita desse livro, que tematiza essa questão da tradução, tematiza essa questão do plurilinguismo. Então, essas vozes foram muito, muito importantes, assim, para mim, para a constituição dessa minha... E para que eu me autorizasse também a escrever poesia. Durante muitos anos, eu escrevi sem mostrar para ninguém. E o fato de não mostrar para ninguém faz com que aquilo não se torne um projeto, né? Assim, é um hobby, é uma coisa sua, mas não é um projeto. Não é nada que seja aproveitável, porque não é exatamente um projeto. E quando surgiu o projeto, eu tive essa ocasião de encontrar pessoas e de trocar, enfim. Tá certo. E como o seu processo de escrita se transformou ao longo do tempo, Patrícia? Pois é, né? Quer dizer, o meu processo de escrita, de poesia em particular, ele surgiu há pouco tempo, né? Quer dizer, há pouco tempo e há muito tempo, porque, na verdade, eu escrevi poesia em criança. Acho que, como muita gente, né, aquele livro da Cecília Meirelles, ou Isso ou Aquilo, desencadeou ali um desejo de escrita poética, e eu, criança pequena, com uns 10 anos, escrevi um monte de poemas, e tem um livrinho que a minha mãe guarda até hoje e tal, e talvez um dos primeiros textos que eu escrevi na vida era um poeminha, né, assim, era um poema, enfim, sobre um passarinho que tinha feito um ninho no nosso jardim, uma coisa assim desse tipo, que a minha mãe guarda também, até hoje e tal. Enfim, então tem essa escrita infantil que durou até a adolescência. Na adolescência eu já não mostrava os poemas para ninguém, então aquilo não era também um projeto, né? Eram textos e tal, tinha uma leitura muito forte do Bandeira. Então, assim, Bandeira era uma leitura, assim, que era muito forte para mim, né, na adolescência, e, enfim, junto com os outros poetas modernistas, claro, mas o Bandeira é particularmente importante, o ritmo do Bandeira, e é sempre uma relação, quer dizer, hoje em dia, né, eu tenho uma relação meio ambivalente com essa grande paixão aí pelo Bandeira, né, que ao mesmo tempo tem um ritmo tão maravilhoso, esse ritmo que remete aí ao falar, né, assim, aos modos de falar, né, enfim, uma fala, enfim, tem uma coisa visceral nesses ritmos do Bandeira, que era um super bom metrificador também, né, sabe? E, ao mesmo tempo, eu tenho uma rejeição em relação ao modo como ele vai tratar ali o erótico, o feminino, tem algumas questões ali que ficam, né, em relação a essa leitura do Bandeira. Mas para mim, uma experiência maior, assim, né, junto com outras. Então, estou falando desses momentos aí, que nem se posso dizer que fosse, mas não tinha um projeto de escrita poética, né? Eu escrevia poemas, mas eu não tinha um projeto de escrever um livro de poesia, né? Então, é muito diferente, eu acho, quando surge o projeto, né? E que é um todo, né? Fragmentado e tal, mas aí tem uma pesquisa, tem um monte de outros elementos que vão entrar e que vão configurar aí um outro tipo de escrita, né? Uma escrita mais consequente, justamente. E aí essa escrita precisa ser mostrada, né? Precisa estar em contato com outras escritas também, contemporâneas, enfim. Então, que eu acho que, né, mas assim, no meu processo de escrita, claro, eu sempre escrevi, né? Desde sempre escrevi, e num determinado momento, quer dizer, essa escrita de poesia adolescente foi abandonada, e por um outro projeto de escrita, que era o projeto de uma escrita teórica, uma prosa teórica, uma prosa ensaística, que foi, assim, uma grande ambição também, né? E esse processo também é importante, eu acho, que eu também não abandonei de modo algum, eu mantenho essa ambição da escrita teórica e do desejo de escrever teoria, de escrever ensaios, enfim. Então, isso aí é um outro processo, né, que passa também por muitos anos de escrita teórica numa outra língua, numa língua estrangeira. Isso aí também é
um aspecto, né, desses movimentos aí, né, da escrita. Acho que essa escrita heterográfica, né, essa escrita numa língua estrangeira, deixa traços na escrita, na minha escrita em português. Não é uma coisa só ao contrário, né? Não é só do português para o francês, que não é só uma introdução de elementos do português no francês, mas tem o contrário também, eu acho. Não tem como não ter, né? Está presente. Nossa, que coisa interessante, Patrícia. Aí houve um momento em que você falou na sua resposta que há um momento do fragmentário. Aí eu ia te aproveitar para perguntar justamente isso. Como é que você lida com a escrita de fragmentos? Com a escrita de fragmento. Quer dizer, eu penso, né, que cada poema se configura como uma espécie de pequena totalidade, naquele sentido ali do fragmento romântico e tal, mas se a gente quiser, né, eu acho que tem uma... não é que ele concretamente seja isso, mas é como se, idealmente, né, no desejo da gente, né, que esse desejo sempre inalcançável e tal, o poema vai ser esse ouriço. Mas ele nunca é, na verdade, o ouriço, né? Ele é sempre aberto, ele é sempre quebrado em algum lugar, ele sempre, enfim, vai apontar para outros textos, vai se abrir assim de diferentes formas, né? Então, eu acho que não sei se eu respondo a sua questão, não sei se é essa a questão. O fragmento, no desejo, ele é esse ouriço fechado em si mesmo e tal. Mas, concretamente, ele é um pedaço, né? Um estilhaço que remete a outros pedaços, que vai juntando ali aquele mosaico. O livro é esse mosaico, né? Enfim, que também não é fechado, né? Tanto que eu acabei fazendo uma segunda edição com outros textos, com uma ordem diferente, e eu também... Esse livro, Bye Bye Babel, eu traduzi inteiramente em francês. Eu só consegui começar a escrever um segundo livro depois que eu traduzi esse livro inteiramente em francês. Mas quando eu traduzi, eu mudei muita coisa. Tem alguns poemas que eram em verso, ficaram poemas em prosa, tem alguns poemas que eu tirei, mudei a ordem, enfim, fiz um monte de coisas diferentes e ainda surgiram 3 poemas em francês, né? Tem ainda uns poemas longos em francês que, enfim... que ficavam me atormentando uma época, né? Que é uma angústia, na verdade, você escrever numa língua que não é, que você não sabe exatamente que efeito aquilo vai ter na expectativa de um certo leitor, né? Que não é o leitor da sua língua materna. Então, você não sabe se aquilo vai funcionar, se aquilo funciona só para você. Tem uma coisa estranha nisso de escrever um poema direto numa língua estrangeira. E eu não consegui traduzir esses poemas escritos em francês, não consegui traduzir em português, né? Tem 1 ou 2 que eu não consegui traduzir em português, porque não fazia sentido, não fazia sentido para mim. Enfim. Então, tem ainda essa outra versão. Então, o mosaico também é um conjunto meio aberto, que pode, enfim, que pode se transformar de novo em processo, né? Acho que é isso, quer dizer, o ouriço, lá, o fragmento romântico, né, é uma coisa que é da ordem do desejo, mas não do processo. No processo, o estilhaço impera e vai criando efeitos ali de novos desejos. Enfim. Tá certo. E para você, o poema traz um tipo de enigma? Se sim, seria um enigma a decifrar ou a se manter como tal? Eu acho que o poema, sim, o poema é uma espécie de enigma. Em diferentes graus, na verdade, né? Quer dizer, tem alguns, quer dizer, os poemas não são todos, não têm todos a mesma abertura. Quer dizer, tem aqueles poemas que são bem abertos, que você mesmo não sabe o que eles querem dizer. Tem uma pluralidade ali de sentidos possíveis e tal, enfim. E tem outros poemas que são menos abertos. Essa plurivocidade do poema, esse caráter enigmático do poema, pode ser mais ou menos aberto.
E é nisso que eu acho que tem ali, que tem uma coisa curiosa, né? O texto, o Blumenberg diz que a escrita filosófica é uma plurivocidade controlada, porque quando você vai tematizar aqueles conteúdos de pensamento que não podem ser conhecidos objetivamente, você tem sempre que usar metáforas. E ele fala, mesmo a escrita mais sistemática, né, com uma linguagem técnica e tal, vai se apoiar em algumas metáforas fundamentais, que aparecem ali como base mesmo, né? Então, tem ali uma plurivocidade muito controlada por um trabalho teórico massivo. Mas tem outros textos, quando você pega o poema de Parmênides sobre o ser, a plurivocidade ali está muito pouco controlada. Ou, em todo caso, tem muita abertura, né? Então, essas fronteiras são problemáticas, eu acho. Assim, e isso me interessa de explorar, né? Me interessa de explorar até onde o poema controla a sua plurivocidade, até onde ele pode se aproximar e tender a uma forma de escrita teórica, e aonde ele renuncia a isso e ele se abre cada vez mais, né? Então, isso me interessa, é brincar com essas fronteiras aí, né? Essa espécie de fronteira tênue entre uma escrita teórica e uma escrita poética. Eu acho que não dá para resolver assim essa fronteira, né? Dizer, até aqui foi teórico, a partir daqui já é poesia. É justamente isso que eu não tenho tanta certeza. Eu não tenho tanta certeza, assim, que se é assim, né? Mas acho que tem poemas que, digamos assim, cujo enigma é mais se apresenta de uma maneira decifrável, ou em todo caso decifrável com 3 ou 4 possibilidades, e há outros que ficam mais abertos, né? Assim como há textos teóricos que são mais abertos e outros que são mais fechados. Então, aí a gente tem uma gradação complexa que eu acho interessante de tensionar, quer dizer, de pensar como é que o conceito pode operar dentro de um discurso poético, né? Como é que ele pode justamente tensionar a linguagem poética, criando efeitos ali de estranhamento nessa linguagem poética. Quer dizer, eu falo da linguagem poética no verso, com ritmo, com as coisas do verso, né? Enfim, acho que é uma brincadeira interessante, enfim. E se a gente parte do pressuposto de que tanto a escrita teórica quanto, obviamente, a poética são da ordem da criação, né? E de agência de uma imaginação crítica comum a ambas, ainda em gradações diferentes em ambas, né? Essa linha se torna realmente bem tênue, né? Mas respondeu sim a pergunta. E eu perguntaria para você agora qual é a relação na sua poesia entre a palavra e o silêncio? Uma pergunta oridiana essa. Uma pergunta muito oridiana. Eu, em geral, não, quer dizer, até agora, né, não tematizei o silêncio como é um tema ou um motivo importante na obra da Eurídice. Mas eu penso que o silêncio, assim, corresponde àquilo que a gente pode chamar de linguagem. Quer dizer, a linguagem como aquela coisa essa espécie de abstração que não é exatamente a língua, né? Mas essa espécie de alguma coisa que faz com que a gente possa passar de uma língua para outra, isso daí, né? Então, eu acho que o silêncio tem a ver com isso, tem a ver com essa linguagem que se coloca entre as línguas, enfim, que ao mesmo tempo permite que a gente passe de uma a outra, permite que a gente opere efeitos de sentido dentro da língua, quer dizer, a gente precisa dos silêncios para totalizar, né? Pequenas parcelas de sentido. Então, isso que eu teria a dizer sobre o silêncio, assim, acho que o silêncio é evidentemente constitutivo do sentido ou da operação de fazer sentido, né?
mas ele não até agora, em todo caso, não foi, para mim, um motivo ou um tema, problema, a partir do qual quer dizer, o silêncio, a palavra silêncio, né, enfim, a linguagem, sim, né, mas o silêncio, quer dizer, que o que eu te respondi foi mais o silêncio entendido como uma espécie de cesura, né, que implica esses saltos, assim, tal. De uma certa maneira, eu tematizei isso, sim, quando eu tematizei a tradução, né? Essa ideia de salto, de cesura, ou de alguma coisa que passa. Então, acho que por esse viés aí da pluralidade linguística, eu, de uma certa maneira, me deparei com essa questão, né? Mas ela pode ser abordada, naturalmente, de outros pontos de vista, do ponto de vista da totalização do sentido, do ponto de vista da página em branco, né? Dessa abertura total, essa indeterminação radical, que é a página em branco. Enfim, então tem vários modos, né, de operacionalizar essa questão ali do silêncio, que não quer dizer, que não é necessariamente a ideia de um indizível que deve permanecer indizível, mas mais a questão da tentativa do esforço de dizer alguma coisa que é difícil de dizer. Enfim. O silêncio como constitutivo da própria palavra poética, né? Muito Sim. interessante. E para você, quando um poema não precisa de um título? E por quê? Boa pergunta. Acho que não precisa de um título quando o primeiro... Eu não sei, Nathalie, eu não sei realmente responder essa pergunta, porque realmente me acontece de escrever poemas sem título, né? Às vezes, por exemplo, o poema começa com uma citação, alguma coisa assim, e aí não faz sentido colocar um título, porque fecharia demais, ou porque a citação já funciona como um título. Mas eu não teria uma resposta só para essa questão, teria, né, várias razões. Às vezes você não põe título para não fechar demais, porque acha que não é necessário, ou me acontece também mudar de título, porque o título induz uma leitura, né? Às vezes um poema pode ter mais de uma leitura, então você pode mudar o título e, de uma certa maneira, dar uma outra inflexão ao poema, ou deixar ele mais aberto, ou fechar ele mais, enfim. Tem uma porção enfim, é uma maneira de induzir uma leitura, talvez. E quando a gente não põe o título, a gente deixa essa leitura mais aberta, né, de uma maneira geral. Tá certo. Para você... Desculpe, o título pode ser uma falsa pista. O título pode ser também uma falsa pista, né? Uma maneira de bagunçar um pouco, de criar um efeito a mais, né? Criar um efeito a mais de sentido possível. Enfim, às vezes uma ironia, uma forma de humor também. Enfim. Perfeito. E para você, Patrícia, qual é a relação que se estabelece entre o corpo da letra e o seu corpo? O corpo de carne e osso mesmo. Uhum. Isso aí é uma questão que eu acho que é bem importante, assim, na poesia, né, de uma maneira geral. Eu até definiria a poesia como uma espécie de erotização da linguagem. Eu acho que a poesia se inscreve justamente aí entre a letra e o corpo, né, nesse espaço aí da voz, nesse vai e vem entre o corpo e a linguagem, a escrita em particular, né? Então, acho que é uma questão bastante importante. É uma questão que eu tematizo em alguns poemas, né? Tem um poema que se chama Diálogo, que é justamente sobre isso, que é sobre essa espécie de erotização da linguagem, que tem a ver com esse movimento aí de vai e vem, ou dessa espécie de abertura ou de fissura, né, entre a letra e o corpo, mas o desejo se inscreve aí justamente nessa fissura, né, nesse movimento de vai e vem aí entre a letra e o corpo, a linguagem e o corpo, né? Acho que a voz é uma metáfora para isso, de uma certa maneira. A voz, que é essa coisa concreta, né? Material também, né? Depende também do corpo completamente. Ela também funciona como uma metáfora para a gente falar disso, dessa espécie de vai e vem aí complexo entre o corpo e a letra,
colocou bem aí, esse o corpo da letra e o corpo de carne e osso. Tem vários poemas que eu falei, que eu escrevi sobre, que tem a ver com isso, assim, tem esse diálogo, tem um outro poema que se chama O Corpo e a Voz, eu acho que é isso. Enfim, que está aqui nesse... eu acho que é O Corpo e a Voz. Enfim, tem alguns textos que tematizam essa questão, que é uma questão difícil de ser respondida assim na prosa, né? A gente, na poesia, encontra maneiras, né, de dizer uma coisa que é difícil, dizer, de ficar dando voltas para falar sobre o assunto, né? Enfim. Mas é isso. E você falou que quando você começa a escrever, você tem uma escrita obsessiva, né? E eu queria saber agora se algum tema te persegue. Se você tem alguma obsessão na sua escrita, qual seria essa obsessão? Por que você teria essa obsessão? Eu sou completamente obsessiva, como eu te falei, o Bye Bye Babel surgiu do título Bye Bye Babel, né? E de um primeiro poema, 2 primeiros poemas, então eu só tinha 2 poemas e um título, e era isso a obsessão, né? E o Sombras Longas começou se chamando Alguma Coisa Igual a X, que é uma citação da Crítica da Razão Pura, um momentinho ali, Alguma Coisa Igual a X é o sujeito transcendental. Olha só a definição do sujeito transcendental, né? Alguma coisa igual a X. O Agamben, ele retoma essa passagem, né? E tem toda uma ensaística ali a propósito disso, e de fato isso é uma questão que se coloca para mim, assim, faz parte desses materiais, desses restos não resolvidos, né, da interrogação teórica. O que é essa coisa igual a X, né? O que é isso, essa coisa? Então, daí veio as Sombras Longas, porque ao me interrogar sobre essa coisa X, eu acabei vendo que quanto mais eu me perguntava sobre isso, mais vazio ficava o poema. Havia um esvaziamento. E aí eu me confrontei com a questão da imagem, do reflexo, da sombra, né? A sombra como o primeiro reflexo, né? E a questão da imagem vem, então, como uma tentativa de resposta que, na verdade, é um desvio da questão, porque enfrentar essa questão de frente é uma impossibilidade, né? Então, a gente só pode se confrontar a ela a partir dessas imagens, né? Enfim, e daí as sombras, né? Daí as sombras longas. Quer dizer, é um dos aspectos, né, dessas sombras longas, enfim. Nossa, que incrível isso. Vou ficar me fazendo pensar numa porção de coisa. E eu queria saber... Vou ficar matutando. E eu queria saber quais são os procedimentos de escrita que você observa que são os mais comuns no seu processo criativo. Eu falei um pouquinho dos caderninhos, né, do que eu vou guardando aqueles materiais ali, enfim, ainda incompletos, que depois eu passo para o computador, aí tem uma fase de montar o poema. Nesse último livro, eu fiz muita coisa assim, montei o poema todo em versos e depois transformei em prosa, porque eu comecei a usar versos bem longos, justamente nessa brincadeira de tensionar os registros entre o poético e a prosa teórica. Eu fui usando versos longos, versos que vão tendo uma sintaxe mais complexa, né? Enfim, que vão se aproximando da frase. Então, essa coisa de brincar ali com essas tensões entre o ritmo do verso. Reparem que o verso, para a gente fazer versos relativamente curtos, em geral a gente simplifica bastante a sintaxe, né? Evita botar que, botar subordinadas e tal. E que a prosa teórica, ela ao contrário, é cheia de subordinadas e tal, ela tem uma sintaxe complexa. Então, eu, enfim, usei muito esse procedimento de montar em verso, criando versos longos, e depois juntar e transformar aquilo numa prosa, enfim, criando ali uns efeitos de sentido. De tensões mesmo entre o verso e a prosa teórica, né? Enfim. E é uma forma de tensionar isso, de criar uma prosa meio artificial, na verdade, uma prosa teórica meio artificial, assim, que na verdade não é prosa, né?
não foi montada como prosa, não foi pensada como prosa, enfim. Mas, então, procedimentos são esses. Aí, quando entra no computador, entra a fase da obsessividade, milhares e milhares de versões, enfim, até que a coisa fique pronta. E essas milhares e milhares de versões, às vezes, vêm justamente daqueles poemas mais planejados, né? Eu quero escrever um poema sobre essa imagem. Essa imagem, também, essa coisa das obsessões. Nesse último livro, certas imagens ficaram ali me obsedando, né? Tem um quadro da Artemisia Gentileschi, que chama-se Alegoria da Pintura, ou Autorretrato, em que ela pinta um rosto de homem, né? E aquilo se chama Alegoria da Pintura ou Autorretrato. E essa imagem foi uma obsessão, assim, durante muito tempo. Eu fiquei querendo escrever esse poema e tal. Eu acabei escrevendo um poema na primeira pessoa, mas como se eu fosse Artemisia. Enfim, mas tem uma porção enfim, eu volto sempre no tema da obsessionalidade. De fato, eu funciono muito assim, né? As coisas ficam obsedando, às vezes eu sonho aquilo, e aquilo volta, e eu, enquanto não terminei de escrever, não sossego. Tá certo. E você tem alguma dica, assim, sobre a percepção de um texto, assim, quando a gente percebe que um texto tem a força de um poema, sabe? Quando, como, por que você sente isso num poema? Você tá lá trabalhando obsessivamente, pô, tá com cara de poema. Como que se dá essa Olha, percepção? eu gosto muito daquela palavra alemã, Dichtung, que contém, se você reparar, uma espécie de definição de poesia, né? Que é o adensamento, é o adensar, né? Esse adensamento da linguagem, essa espécie de densificação da linguagem. Quando parece que a língua está ali mais densa, que tem muitos efeitos de sentido, tem muitos ecos, tem muitas rimas temáticas, aliterações, e quando tem muitas relações, né? O texto está adensado. Aí a gente pode dizer que aquele texto é um poema, mas torna a falar, as fronteiras são fluidas, né? As fronteiras são fluidas e não são tão rígidas quanto, enfim, tradicionalmente, né, a oposição entre poesia e filosofia e tal, foi tratada, às vezes, de maneira muito simplificada, né, assim, com a ideia de que, texto filosófico é aquele que eu posso dizer de outro jeito, o texto poético é aquele que só tem uma forma possível, que não pode ser dito de outro jeito, que não faz muito sentido quando a gente pensa na obsessionalidade mesmo do processo, que faz com que você, né, às vezes produza mais de um poema, e mesmo, aliás, é uma ideia para um poema isso, né, não fiz, né, mas esse livro novo do Paulo tem esses poemas que são uma espécie de processos tradutórios, em que ele tem uma espécie de glosa, que passa para o inglês, que volta para o português, e que volta para o inglês, e que volta para o português, e aí ele vai criando efeitos de sentido diferentes nesses processos tradutórios, né? Enfim, e essa ideia mesmo do processo como poema, né? É interessante. Coloca assim em cena o processo como poema, essas diferentes versões. Quer dizer, o poema, na verdade, as estrofes dizem a mesma coisa, mas não dizem a mesma coisa, claro. Assim como quando a gente descreve o que diz Leibniz, né, o sistema de Leibniz, a gente pode falar da doutrina leibniziana e exprimir, né, apresentá-la, a gente não está... a gente está fazendo outra coisa, na verdade. Existem várias possibilidades diferentes de tratar essa doutrina, né? Ela pode ser lida de diferentes formas, tem ali uma margem para interpretação também. Enfim, então acho que as fronteiras não são mais fluidas do que algumas pessoas podem dar a entender, assim, com soluções muito simplificadas para essa tensão entre diferentes tradições textuais, que frequentemente se tensionaram, se disputaram, enfim, não tem essa ideia lá platônica, né, de que a poesia vai criar um entusiasmo, e esse entusiasmo não é da ordem da racionalidade ou do pensamento,
esse entusiasmo tem a ver com um certo transe e tal, e justamente isso aí é distante da racionalidade e tal. Mas não sei, né? Não sei. Não sei se resolve assim tão fácil quando a gente pega um texto como o poema de Parmênides. É uma questão a se pensar, né, Patrícia? E pensando nessa fluidez fronteiriça entre poesia e filosofia, eu gostaria que você me dissesse qual é para você, acho que você já está dizendo, né, com tudo isso, mas qual seria a relação entre poesia e filosofia para você? Eu sei que os seus poemas permitem esse diálogo, tanto que a epígrafe do seu livro, né, Bye Bye Babel, já traz, né, um trecho da Crítica da Razão Pura do Kant. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Qual seria a relação entre poesia e filosofia para você? Essa é uma questão grande, e agradeço realmente essa questão, é uma questão que me atravessa de diferentes formas, né? Devo dizer que talvez eu seja uma das únicas pessoas assim que para quem, uma das únicas não, talvez não seja das únicas, ao contrário, que pretensão a minha, né? Mas para mim a leitura da Crítica da Razão Pura foi uma experiência pessoal profunda, assim, de grande transformação, foi um divisor de águas importantíssimo, assim como a leitura de alguns textos literários foram muito importantes, assim, na minha formação. Essa foi uma leitura, assim, que muito importante para mim, um impacto grande. Eu fiquei um tempo, assim, meio para digerir aquilo, né, foi de fato um encontro, né, assim, importante. Em geral, as pessoas não têm essa relação com o Kant, que é uma leitura meio árida e tal, mas, enfim, acho que eu precisava, naquele momento que eu estava estudando Benjamin, e muito interessada também na linguagem poética do Benjamin, mas eu precisava encontrar um pé firme, algum espaço ali em que eu pudesse entrar, e ali eu entendi algumas coisas que eu não tinha entendido, e muitas coisas que eu achava que entendia, eu desentendi, né? Por exemplo, a questão do sujeito que se coloca como questão ali, né? Que não se coloca como resposta. Enfim, em todo caso, contemporaneamente, eu só posso ler aquilo como questão, não consigo ler aquilo como resposta. Então, tira o chão, né? Aquilo que a gente pensava que estava ali, não está. Então, enfim. Mas, então, eu acho que uma coisa que há em comum entre a escrita poética e o trabalho de reflexão teórica é esse impulso teórico que está ligado à interrogação, à questão ingênua que está na base. Quando você me coloca a questão o que é poesia, ou o que é a vida, eu acho que a gente está totalmente aí nessa fronteira tênue, né? São questões importantíssimas, mas ao mesmo tempo são aquelas questões que a gente não tem como responder, como dar uma resposta, uma definição, como sair, a gente sempre sai meio com as mãos vazias, né? E ao mesmo tempo a questão não se esgota, porque são questões importantes, e são questões que nos atravessam, que são colocadas e recolocadas a cada geração, né? E faz sentido a gente recolocar essas questões. Então, eu acho que a poesia, ela se confronta a essa dimensão aí da questão higiene, né? Enfim, dessa dimensão aí do interrogar, do impulso em direção àquilo que eu posso pensar, mas que eu não tenho como segurar nas minhas mãos, aquilo que eu não tenho como abarcar conceitualmente, mas que me faz pensar, que move o meu pensamento. Então, acho que poesia e filosofia compartilham um certo esforço de fazer sentido, de fabricar sentidos, quer dizer, de atribuir sentido ao mundo que não tem sentido, né? Quer dizer, a gente não pode deixar nunca de conferir um sentido ao real, né? Mas o real nele mesmo, sem o nosso desejo e o nosso esforço de fazer sentido, de construir sentido, de fabricar sentido, não tem sentido, né? Enfim, não há sentido nas coisas, né? O sentido é construído a partir das coisas. Então, acho que a poesia e a filosofia meio que convergem aí de diferentes modos nessas tentativas, né, de conferir sentido ao mundo, de criar mundo, justamente.
E como eu falei já, né, assim, tem essa questão aí dessas fronteiras tênues que eu me coloco, enfim, não que seja a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? Eu acabei de falar que a experiência da leitura do Kant foi muito importante para mim, e essa experiência tem a ver com a experiência de uma escrita e de um tipo de texto que vai trabalhar com uma terminologia bastante rígida, né, que vai operar com uma linguagem técnica, que vai trabalhar com definições, mas ao mesmo tempo com uma certa reflexividade dentro dessas definições, que faz com que essas definições estão sempre sendo colocadas em questão, né, e ser redefinidas de um outro jeito. Então, ele está sempre operando aí no registro do conceitual, né? Mas ele precisa também de algumas metáforas que são fundamentais, né? E essa epígrafe do Bye Bye Babel é uma passagem que o Hans Blumenberg pinça, né? No livro dele, Teoria da Inconceitualidade, que é um livro também que muito importante para minha pesquisa, para minhas leituras e tal. E ele pinça essa imagem da Torre de Babel, né? Enfim, que o Kant esboça ali na doutrina do método. Como é importante essa imagem, né? Como é importante essa ideia de que o material para a construção dos sistemas filosóficos é escasso, chega um ponto que não tem mais esse material conceitual. Aí o que acontece? É preciso recorrer a um outro recurso. Na crítica da razão pura, o Kant não resolve essa questão, né, dessa escassez do material que faz com que as línguas metafísicas vão sendo embaralhadas ali, né, que você vai tendo discussão e tal, porque não tem material suficiente, né, para isso. Mas aí o Blumenberg, o Benjamin em particular, vai trabalhar com essa interrelação aí entre a dimensão simbólica da linguagem, capacidade que a linguagem tem de se articular simbolicamente de diferentes formas, né? A apresentação do que ele chama das ideias, né? E aí fazendo uma diferença entre as ideias e os conceitos, e ele já está nesse ponto, ele de certa maneira relendo uma coisa que está na crítica do juízo, que é a questão da apresentação simbólica das ideias. O Kant diz que as ideias só se apresentam, elas só podem ser apresentadas de modo indireto, através de uma imagem, né? Ele dá alguns exemplos, enfim, dessas imagens que implicam ali um desvio, né? Você toma, por exemplo, a imagem de um moinho de café para pensar um estado despótico, né? E aí você tem que pensar qual é a articulação, qual é a semelhança, né, que você vai estabelecer entre esse objeto e essa ideia abstrata do despotismo, enfim. Então, a filosofia está sempre recorrendo a essas estruturas aí, né? Elas podem ser mais ou menos abertas, elas podem ser uma analogia bem fechadinha, assim, que tem uma chave de leitura fácil, ou, ao contrário, né, às vezes as metáforas são bem abertas e difíceis da gente entrar nelas, e aí o Blumenberg tem diversos estudos históricos em relação a isso. Quer dizer, ele também tira consequências dessa questão aí da apresentação simbólica das ideias, né? Tira outras consequências diferentes das do Benjamin. Enfim, mas eu acho, a minha hipótese aí de leitura é que ele bebeu nessa fonte e não falou. Enfim, eu acho que o Blumenberg bebeu na fonte benjaminiana e nunca deu nunca explicitou isso, né? Mas acho que essa relação aí triangular faz sentido. Mas, enfim, já estou aqui dando uma aula de filosofia. Desculpa. Imagina, tá uma delícia. É impossível não falar sobre... essa é uma questão que você está vendo, né? Eu acabei de escrever um livro também, que é em torno do Benjamin, mas que tem essas outras referências aí que eu citei, o Blumenberg muito, o Ricoeur, o próprio Kant e leitores do Kant, como Raman, enfim. Então, eu estou ainda muito dentro dessas reflexões, assim, né, sobre essas fronteiras tênues aí. Elas, de fato, me interessam muito, enfim. Está se referindo ao livro de ensaios Benjamin Metacrítico? Isso, muito bem. Metacrítico, que essas questões aparecem ali, né? Enfim.
Muito bem. Você já nos disse que está com um projeto novo, né, que vai sair pela Relicário. Quer falar mais um pouquinho sobre o projeto? E, na sequência, eu pediria também para você ler alguns dos seus poemas para a gente, por favor. Então, acho que eu falei um pouco do projeto, né? Esse projeto que tem a ver com o que surgiu dessa inquietação aí, desse resto de pesquisa do Alguma Coisa Igual a X, que já aparece no poema de Babé e Babel, esse Alguma Coisa Igual a X, que é que aliás eu vou ler esse poema, pensei em ler, de fato, porque tem tudo a ver com a questão da relação entre poesia e filosofia, e com a questão das línguas, que é uma questão pessoal. Então, nesse poema tem uma dimensão aí do afeto, da vivência, da vida, e tem essa dimensão aí da leitura que estão misturadas, né? E elas estão misturadas em torno dessa coisa, ao mesmo tempo que é uma reflexão teórica, mas é um ponto doloroso e aberto, né? Difícil. E esse é alguma coisa igual a X, que se deixa esfacelar na experiência das línguas, né? Na experiência em certas experiências de pluralidade linguística. Você perde um pouco essas certezas, né, quanto à unidade aí desse X, né? Então, acho que falei muito até, mas, enfim. Então, chama-se palavra estrangeira. Entre palavras e coisas, há sempre alguma distância. Na palavra, a coisa é outra. Na coisa, a palavra nem é. Mas essa coisa sonora, que a palavra é também, é uma forma de armadilha para pegar uma outra coisa. Presa em palavra estrangeira, uma coisa é ainda mais outra, menos diversa dela mesma que do meu próprio silêncio. Mas a palavra estrangeira, que tardiamente aprendi em prévia palavra estrangeira, torna-se coisa ainda mais diversa, prendendo-me assim à primeira. Coisa apreendida no tempo, toda palavra é armadilha, onde eu, ela ou isto, a coisa pensante igual a X, capturada, captura-se. Toda palavra é estrangeira. Então, acho que você quer que eu leia um outro texto? Eu estava falando sobre o projeto do Sombras Longas, não foi isso? Pois então, Sombras Longas saiu desse Alguma Coisa Igual a X, que ficou irresolvido no Bye Bye Babel, que trabalhava com a questão das línguas e tal, mas ficou esse Alguma Coisa Igual a X como um resto não resolvido, e eu acabei saindo do Alguma Coisa Igual a X e entrei nas imagens, e aí entrei também no corpo mais, né, assim, nessa corporeidade, na historicidade desse corpo feminino, que é o meu, dessa voz feminina que é a minha. E aí, bom, tem uns poemas que saíram numa antologia que saiu há pouco tempo aí, que eu agradeço a tradução da Inês Suzeki Depré, que me pediu os poemas assim, sem dizer para que era e tal, fez um mistério e acabou que generosamente traduziu alguns desses textos que são ainda inéditos, né, em livro. Mas acho legal mostrar porque a edição é linda também, e é uma edição, como ela trouxe a edição começa com o João Cabral e ela pegou os concretistas, então tem um monte de imagens, é uma edição linda, né, Prestes de Hélio. Aí eu mostrei aqui, né, essa imagenzinha, é uma imagem de mãos, que está naquela caverna pré-histórica da Patagônia, chama Cova de las Manos, e né, provavelmente essas mãos são todas mãos de mulher, provavelmente não, né, a gente só de olhar a gente já vê, né, são mãos de mulher, e há pesquisas que comprovam isso, né? De fato, a olho nu a gente já vê, né, custaram para perceber, enfim. Então, então eu vou ler esse poema, tá bem? Que de uma certa maneira dialoga, quer dizer, não diretamente, mas... Então, mãos negativas. Era o caos dos começos no fundo da gamela, e as mãos estavam ocupadas. Primeiro devem ter juntado sangue, terra, gordura, cinzas. Depois, no oco de um osso, levaram a boca o líquido, cuspiram e sopraram. Em torno da ausência futura, projetaram auras vermelhas, púrpuras, róseas, brancas. Talvez a cor fosse voz, polifonia entre canto e grito. Talvez a luz fosse letra, palavra fabricada em negativo, numa língua ainda líquida. E aí vem um outro poema que se chama Mãos Positivas, que eu acho que
vale a pena ler assim, que meio que dialoga. Por favor. Vestígios das sombras impressas no fundo da caverna, as mãos vieram do escuro do silêncio, na miniatura da fotografia, como iluminuras, monogramas, assinaturas aquém de qualquer alfabeto, e chegaram às mãos que agora escrevem. De quem eram? O que fizeram? O que seus gestos dizem sobre as origens? Perguntas sobre o que se passou numa caverna há mais de 10.000 anos, com certeza dizem muito sobre quem e quando. Quis saber o quê. Há menos de 10 anos, cientistas descobriram que as mãos, na gruta do Vale do Rio Pinturas, na Patagônia, são todas de mulher. Enfim. Esses textos são de uma potência. Obrigada por compartilhar com a gente, viu? Eu que agradeço, Nathalie, foi assim muito legal essa conversa e agradeço demais aí esse projeto de vocês, muito bonito. Eu vou certamente assistir os outros também, fiquei muito curiosa assim pelas pessoas que você já anunciou, né, que são pessoas também que eu leio, me interessam assim bastante. Agradeço muito. Que legal, foi uma alegria recebê-la. E vamos seguir conversando, partilhando poesia, Com se certeza. inscrevendo, se transcrevendo, né, nesse corpo que é de carne e osso, mas também que é de papel, né? Vamos criar possibilidades de mundo, né? Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Imagina. E eu agradeço muito a Karen também, que esteve com a gente, né? Se você quiser se despedir, professora, fica à vontade. Obrigada, gente. Nossa, fiz tantas anotações, foi muito bom. Com certeza todo mundo vai gostar muito de ouvir. Obrigada, e Nathalie, pelo incentivo, né, por trazer as pessoas. Eu acho que foi uma alegria. Muito bom. Que bom, muito obrigada, eu agradeço. Foi sim. Escuta. Vamos parar a gravação?